Olá, hoje é segunda-feira, 12 de agosto, o Band Entrevista está no ar. Bom dia, Rayane Guedes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que nos acompanha. Bom dia você também de Alagoas, você aqui do Rio Grande do Norte. Olha só, o nosso convidado do Band Entrevista de hoje é o diretor do projeto Som Sem Plugs, Felipe Campos, que vai falar com a gente sobre os detalhes deste projeto. Exatamente, a gente vai bater um papo com ele no segundo bloco, mas agora eu falo a você que o Brasil está longe de cumprir as metas estabelecidas pela ONU para modernizar a produção nas indústrias, o que inclui inovação e sustentabilidade. A mudança não depende só de investimento, mas passa muito pela criatividade. Eu escolhi 4 palavrinhas para começar esta reportagem: atitude, incentivo, inovação e criatividade. Você vai entender melhor o sentido dessas palavras durante essa história. É que a Organização das Nações Unidas definiu algumas metas a serem cumpridas até 2030 para promover a industrialização. Mas não se trata só de desenvolver supermáquinas mais rápidas e produtivas. Quando a gente fala em Brasil, não estamos nada bem em vários quesitos, principalmente quando tocamos no assunto empresa e inovação. Estamos sempre no mesmo lugar. Isso é comprovado no relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Os pesquisadores apontaram como os maiores problemas justamente a falta de sustentabilidade e inovação na indústria. Estamos atrasados em tecnologia, estagnados. Os recursos são mais limitados. Com os recursos mais limitados, as pessoas têm mais medo de ousar. O medo de ousar tem fechado muito mais empresas do que a ousadia em si. O relatório tem como base o ano de 2016. Isso significa que não captou o período de maior crise na economia. Por isso, a situação deve ter se agravado. Com inovação, aumentaríamos a produtividade, a geração de empregos e a elevação do PIB. Você tem um aquecimento global e que, se a gente não repensar a forma como a economia e a sociedade vive, a gente vai ter problemas sérios, muito sérios no futuro. Esse processo de mudança vai ser inexorável, vai ser por bem ou por mal. Eu acho que essas 3 comunidades, a comunidade empresarial, a comunidade política, o mundo acadêmico e científico, tem que dar as mãos e encontrar um ponto de convergência para a gente estimular a inovação, porque quem não inovar vai perecer. Para mim, a situação é grave da seguinte forma: inovação ou morte. Esta indústria de alimentos saudáveis, ultracongelados, começou entre amigos. Eram 5 pessoas e hoje são 32 funcionários. Os donos foram prestando atenção no mercado e modernizando as instalações. Eles fazem porções individuais, entregues em embalagens diferentes. Mas foi quando eles começaram a substituir as sacolas, que são sustentáveis, por redes como essas aqui, que eles começaram a ganhar ainda mais a simpatia dos clientes. Nós conseguimos alternativas em que foram mais sustentáveis e que tiveram uma redução de custo para nós, ou seja, a gente conseguiu pensar um pouco fora da caixa e deixar tudo mais sustentável mesmo. Criatividade, né? Eu acho que a ousadia, quando você está no empreendimento, ela é fundamental. Medo de ousar com a economia do jeito que está é até compreensível, mas sempre com criatividade você consegue dar um drible nessa questão, Rayane, e se sair bem. Pois é, e a gente viu, inclusive em matérias na semana passada, mostrando como o mercado se recupera quando o investimento ele vem em cima da maneira como as pessoas vêm consumindo hoje em dia, não foi? A gente falou sobre a indústria automobilística que voltou a vender em números satisfatórios e esse resultado é reflexo, segundo a reportagem que a gente viu, das frotas de Uber, táxi, esses aplicativos de passageiros. Então, assim, você vê que alia-se a criatividade com a forma como as pessoas consomem, com responsabilidade social, né, também. E com a ousadia, né? Isso, você vai usando dentro também do que as pessoas estão consumindo. Isso é bacana e é bom para o mercado, né? Muito Essa bom recuperação, nossa recuperação da economia depende desse tipo de visão. Lógico, e aquece venda, aquece a todo um ciclo econômico que agrega com isso. Verdade, vamos lá. Os usuários do Bem Legal, o cartão de transporte público de Maceió, a partir de hoje poderão fazer recargas por meio do aplicativo
Recarga Pay. Nenhuma taxa extra será cobrada para quem preferir fazer sua recarga via aplicativo. Olha, para utilizar a nova forma de recarga, é só fazer o download gratuito do aplicativo, realizar o cadastro e, em seguida, inserir a informação do seu cartão de passagem. Muito bacana essa ideia, porque você não tem que ir para um ponto fixo, você faz sua recarga agora por aplicativo, elimina fila, você não tem que estar se deslocando. Fica aí o exemplo para que a gente use em outros lugares. Você vê que a gente está falando de inovação, criatividade, novas soluções, está aí. Aplicativos acelerando a vida do passageiro do transporte público. Vai que isso, de repente, até aumenta futuramente, né? O número de pessoas que decidiram usar pela facilidade de você recarregar. E hoje que também se cria em outras formas, tipo celular, em tudo que você pode recarregar, você ter hoje um celular na mão, você fazer tudo isso. Facilita bastante. Olha, em Maceió, a linha 500, que vai do Pontal até a rodoviária, está suspensa. De acordo com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, o motivo é a baixa demanda de passageiros no trajeto. Os moradores do bairro Pontal continuarão sendo atendidos normalmente pelas linhas 605 e 906 e poderão chegar ao terminal rodoviário realizando integrações temporais, de acordo com as possibilidades de cada linha. Isso aí. Olha, e a Cosern, a Companhia de Energia Elétrica aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, lançou mais um edital para investimento em projetos culturais aqui no estado. Esse ano, com a gestão do Instituto Neoenergia. Produtores culturais de Natal e do interior do estado atentos às novidades do 19º edital Transformando Energia em Cultura. Iniciativa da empresa fornecedora de energia do estado que tem como objetivo fomentar a cultura potiguar. Ele nasce com a força de uma atuação em 18 estados do país, com uma estrutura extremamente organizada, no sentido de nos apoiar, né, de continuar respeitando as particularidades da cultura do Estado, dessa atuação mais próxima que o Estado tem com o meio cultural e, de certa forma, dando uma estrutura, uma organização com uma qualidade muito maior. Criado há um ano, o Instituto Neoenergia está responsável por esse edital para financiar projetos culturais no estado. Em 2018, a Cosern investiu cerca de R$2 milhões em projetos culturais, segundo a presidência da instituição. Entra no site da Cosern, www.cosern.com.br, lá vai ter um banner, clica nesse banner e aí ele vai te levar para uma página que tem todas as informações. Tem o edital, tem as guias do passo a passo de inscrição e aí ele se inscreve por um botão. Para o atual diretor da Fundação José Augusto, esse novo edital irá democratizar mais ainda a escolha dos projetos culturais. A Cosern despersonaliza isso, né? Torna uma coisa mais democrática e o artista que não é ainda conhecido, que ainda não teve a oportunidade dos holofotes da mídia, ele passa a ter a mesma oportunidade, se o seu projeto for bom, de tê-lo aprovado e patrocinado. Olha, a Cosern é uma das maiores incentivadoras da nossa cultura aqui, que isso sirva de exemplo para outras empresas que investem, porque é uma lei de incentivo, então não sai do orçamento da empresa, ela realmente recebe aquilo ali de volta. Há um benefício para ela por investir em cultura, né? E a gente, inclusive, vai conversar com o pessoal do Som Sem Plugs, que é um desses projetos que vive capitaneando recursos, né, dessas empresas que incentivam a cultura potiguar, para entender exatamente como que é a importância, né, de empresas que fazem isso. Quer dizer, há um resgate, há uma valorização do artista. Então, que mais empresas façam esse aporte de recursos para a cultura do Rio Grande do Norte. Exatamente. Olha, os moradores do bairro de Pinheiros, em Maceió, que estão cadastrados no lote 8 e 9 da ajuda humanitária do governo federal, poderão sacar a terceira parcela do benefício a partir de hoje. Os saques podem ser feitos em qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, com o cartão saque. Quem trafega pelas principais avenidas de Natal já deve ter notado que há pouco menos de um ano, a Prefeitura de Natal instalou painéis luminosos nos principais pontos das vias. Ao todo, Natal conta hoje com 10 painéis, que têm como objetivo informar e educar os motoristas. Eles estão nas principais avenidas de Natal e têm como objetivo oferecer aos motoristas informações sobre o trânsito da cidade, locais de interesse turístico e dar visibilidade a campanhas da Prefeitura. O que se pretende é passar informações aos usuários do trânsito, né?
informações referentes ao trânsito, alguma coisa que aconteça na via, né? Você poder informar ao usuário, ele poder até tomar outro caminho, né? A sua chegada, ao seu destino. E como também outras mensagens de cunho educativa, né? Com relação ao trânsito, né? Campanhas educativas, então tudo que leve uma mensagem para os usuários do trânsito. Ao todo foram instalados 10 painéis pela cidade, nas avenidas Salgado Filho, Hermes da Fonseca, Prudente de Moraes, Bernardo Vieira e ainda nas proximidades da ponte Nilton Navarro. Cada painel custou cerca de R$300 mil. O recurso pago à empresa que fez a instalação dos painéis veio todo do governo federal. A empresa tem 1 ano, né, para dar suporte técnico aos equipamentos e a partir daí, quando acabar esse tempo, a prefeitura assumirá toda a manutenção dos equipamentos. Dos 10 painéis espalhados pela cidade, pelo menos 2 estão com algum tipo de problema na exibição das mensagens. Este aqui, na subida da ponte Nilton Navarro, está com o LED quebrado. Já este, na Hermes da Fonseca, está travado com apenas uma mensagem sendo exibida. De acordo com a STTU, todos os ajustes serão feitos pela empresa responsável em até 5 dias. Que bom que vão fazer a manutenção, porque um painel tão caro tem que estar funcionando para realmente fazer o que o secretário disse, informar a população, informar sobre a questão do trânsito, dar alguma informação da secretaria para que as pessoas possam desviar a rota, saber de um acidente ou de uma batida. Então, eles têm que estar em pleno funcionamento, né, Rayane? Tem que estar em pleno funcionamento e a gente que dirige, que trafega pelas ruas de Natal, contaria muito com essa informação extra, né, Rodrigo? Um acidente, um deslocamento, uma rua bloqueada por alguma obra, uma redução de vias que às vezes acontece, uma via a menos para fazer algum serviço da CAERN, por exemplo. Esse tipo de informação num painel como esse faz uma diferença gigantesca, principalmente na nossa cidade, que vem crescendo cada vez mais. O número de veículos que estão transitando em Natal vem aumentando. Inclusive, a gente vai ter, nessa semana, alteração na Avenida Engenheiro Roberto Freire, já alguns testes ali que o DR vai fazer, vai fechar alguns cruzamentos, aliás, cruzamentos não, alguns retornos, vai deixar o tempo um pouco maior em alguns cruzamentos, para o semáforo ficar mais tempo aberto, um horário de pico ali de 6 às 8. Mas, por exemplo, esse tipo de alteração, se você tem informação, o motorista consegue, por conta própria, mudar a rota e aí desafogar o trânsito. E até para quem não é de Natal, que como aqui nós somos uma cidade turística, isso. Pode ter algumas informações de desvio de rota, até para chegar ao seu destino com mais facilidade. Ajuda bastante mesmo. Vamos lá. Devido aos constantes aumentos na tarifa da Companhia de Saneamento de Alagoas, a Assembleia Legislativa do Estado se reuniu com a companhia e com a Agência Reguladora de Serviços Públicos para fazer esclarecimentos. Olha, em Alagoas, 83% da população não tem coleta de esgoto e só 20% do que é coletado é tratado. No último mês, o Instituto Trata Brasil divulgou o relatório de 2019 com o ranking de saneamento no Brasil. Maceió ficou na posição 73 entre as 100 cidades analisadas, um número lá atrás, viu, Rayane? Pois é, e que o Legislativo possa entrar aí cobrando, né? Além de promover leis, discutir, é importante discutir como é que elas vêm sendo cumpridas, né? Até porque você vê aí um aumento grande na tarifa e poucas zonas de saneamento, você não vê o investimento nisso. Tem que entender onde é que está, para onde por que esse está dinheiro aumentando, indo, né? Você tem Exatamente. que, na verdade, justificar por que esse aumento se não está tendo investimento na área. Isso, você que é de Alagoas fica de olho aí para entender. Olha, e a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais notícias de Alagoas, do Rio Grande do Norte. E ainda nessa edição vamos conversar com o diretor do Som Sem Plugs, Felipe Campos, que vai falar um pouco mais desse projeto. Não sai daí que a gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista nesse segundo bloco e eu falo que as mortes de agentes de segurança aqui no Rio Grande do Norte serão investigadas por um novo grupo da Polícia Civil. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa mudou a forma de investigar esses casos e já solucionou 70% em 2019. O Núcleo de Investigação Policial de Mortes e Agentes de Segurança foi criado para apurar e solucionar crimes contra esses agentes com mais rapidez. A nova unidade vai apurar homicídios de policiais, agentes penitenciários, guardas civis, entre outros, além daquelas pessoas que morrem durante a ação policial.
existe uma relação muito próxima entre letalidade e vitimologia policial, e o núcleo vai trabalhar nessas duas frentes, tanto das mortes de agentes de segurança e com atribuição estendida para aquelas mortes decorrentes de intervenções policiais, praticadas por policiais em serviço. Em 2018, foi criada uma comissão para investigar esse tipo de crime contra os agentes de segurança. O atual diretor da DHPP explicou o motivo da mudança dessa comissão para a criação de um núcleo. O problema é que a comissão foi criada no ano passado, em maio do ano passado, e o que é que observamos? A comissão foi mal estruturada, apenas de delegados. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande aqui de logística dentro da divisão de homicídios, não tinham veículos, não tinham equipes dedicadas a essas investigações específicas de mortes de agentes de segurança, e isso trazia um prejuízo muito grande. E um dos fatores dessa mudança é que na doutrina de investigação de homicídio a equipe tem que ser especializada no território para potencializar os resultados dessas investigações. Segundo a DHPP, em 2019 já somam 10 homicídios contra agentes de segurança pública. 7 casos já foram solucionados e entregue à justiça. E na grande maioria deles, o agente estava fora de serviço quando foi morto. 99% dessas mortes, esse ano 100%, o agente de segurança ou está empregado em outra atividade, em comércios, ou estão fora de serviço. Isso é muito preocupante e cabe ao Estado lançar mão de políticas públicas, de segurança pública, para evitar esse desvio de finalidade da função policial. Isso é um problema muito sério e que tem ocasionado mortes de agentes de segurança. A falta de preparo. Geralmente o agente de segurança está sozinho nesses comércios, nesses estabelecimentos, fazendo a segurança, e é um alvo muito fácil dos criminosos. É muito importante que também vai prevenir. Os criminosos hoje veem muita facilidade em atingir um policial e não ser punido por isso. E aí eu acho que quando você tem agora um setor específico para cuidar desse tipo de crime, eles vão pensar 2 vezes antes de agir dessa maneira, Rayane. E a visão que o delegado passou um pouco também, que é a questão da preparação dos nossos policiais. Infelizmente, a gente tem 2 situações aí que agravam e aumentam esse número de ocorrências, né? O policial que acaba tendo que fazer bico para completar a sua renda, ou seja, há um salário que é insuficiente para aquele profissional, e há também uma falta de atualização profissional, a gente pode dizer assim, né? Então, essa pessoa, ela está ainda precisando de renda e, infelizmente, sem condições de reagir àquela situação sozinho. É importante que a gente registre, Rodrigo, que é uma opinião bem pessoal aqui, eu acho super importante que o Estado encare esses crimes de uma forma um pouco diferente do que o cidadão comum, porque cada agente de segurança a menos na rua é menos segurança para todos nós. É um atentado contra o Estado, mesmo estando ele fora de serviço. Com certeza. Então, ele precisa ter uma resposta, sim, um pouco mais rápida, até porque a gente sabe que no crime existem aquelas ordens de ataque um pouco mais específicas e essas decisões, essas ordens, elas não podem ficar impunes. Não, e causar, o que eu falei, esse medo deles mesmos, de saber que o Estado está presente e mais intensamente, não é isso? Exatamente. As equipes de fiscalização preventiva integrada de Maceió encontraram diversas irregularidades na casa maternal Leonor Paes Ferro, localizada no sertão alagoano. Olha, entre essas irregularidades, infiltrações, fungos nas paredes, falta de material para esterilização e até armazenamento inadequado do lixo hospitalar. A maternidade agora recebe uma multa no valor de R$15 mil por essas irregularidades encontradas. Um absurdo, Rayane. Como é que você lida com vidas, principalmente, com uma maternidade com Está tantas... recebendo novas vidas, né? Com tantas irregularidades, você vê aí mofo, até o lixo hospitalar ali exposto, é realmente lamentável. Isso, tem multa já, né, mas torcer aí que isso se resolva de fato, né, porque de certa forma a multa acaba tirando mais dinheiro de onde provavelmente ali não houve uma gestão suficiente para resolver esses problemas. Então, o que a gente torce é que se resolva. É o que eu acho, não sei se nesse caso a multa resolve, porque pelo contrário, você está tirando de onde não tem. Eu não sei se seria a melhor forma de punir num caso como esse. Em algumas situações, a Justiça consegue determinar o provisionamento judicial e aí se bloqueia aquele recurso para executar o serviço.
Vamos esperar o que vai ser decidido em cima desse caso, mas principalmente que se resolva, né? Não fique apenas na multa, na suspensão ou na interdição parcial, que seja, que o problema seja de fato resolvido. Verdade. Olha, os vereadores de Natal aprovaram um projeto de lei que prevê a instalação de um botão de emergência nos ônibus da cidade. A funcionalidade será acionada pelos motoristas e automaticamente será disparado um alerta informando o perigo dentro do veículo. A proposta do vereador Dixon Júnior foi elaborada devido ao grande índice de assaltos nos transportes públicos da cidade, além dos diversos casos de violência já registrados nos ônibus do município. Mais uma ação, né, Rayane, para prevenir, nesse caso não prevenir, mas pelo menos informar e ter como a polícia ser acionada de uma forma mais ágil, porque a gente sabe que hoje a insegurança dentro dos ônibus ainda é muito grande, mesmo a gente já ter mostrado aqui no programa que esses números caíram, mas ainda existem muitos assaltos, muitos roubos, muitos até sequestros relâmpagos de ônibus, e na hora que o motorista tem essa forma de acionar o botão de perigo, vai ajudar muito nessa questão da violência nos ônibus. A gente torce. 5 pessoas morrem por hora em acidentes de trânsito no Brasil. Vidas que poderiam ser salvas se o país tivesse uma legislação mais dura contra crimes de trânsito. Na maioria dos casos, os motoristas que matam ao volante têm penas convertidas em prestação de serviço. A dor da perda ainda é forte para a família do jornalista Rogério Daflon, vítima de um atropelamento há um mês. A questão da impunidade é mais um motivo de dor. Não prestar socorro a alguém num estado crítico, ainda mais se você está envolvido naquela situação, é muito desumano. O Fernando convive com o mesmo sentimento há 16 anos. O motorista responsável pelo acidente que provocou a morte do filho dele está foragido até hoje. Ele começou a zigue-zaguear, exceder velocidade, capotou, colidiu com o poste, derrubou o poste. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina aponta que uma pessoa morre a cada 12 minutos em acidente de trânsito no país. São cerca de 37 mil vítimas a cada ano. O número de feridos é ainda maior. A cada 3 minutos, uma vítima dá entrada em emergência de hospital. 80% são homens e a maior parte tem entre 15 e 39 anos de idade. Em 8 anos, foram 1.600.000 feridos, que custaram 1 bilhão e 300 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde. Casos que poderiam ser evitados com uma legislação mais rigorosa para crimes de trânsito. Em 2014, o corretor de imóveis Fábio Alonso atropelou um motociclista em São Paulo e foi embora em um carro de luxo sem prestar socorro à vítima, que morreu. No fim do mês passado, em um Porsche, Fábio causou outro acidente. Uma diarista de 65 anos foi atropelada na faixa de pedestres e não resistiu. O motorista novamente fugiu do local. Dias depois, se entregou, mas chegou a ser liberado. Agora, está preso preventivamente. Com exceção dos casos em que o condutor é flagrado alcoolizado, a grande maioria dos acidentes com mortes é julgada como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Após a morte do filho, Fernando, que mostramos no início da reportagem, criou uma ONG e passou a lutar por um trânsito mais seguro. Ele acredita que o número de acidentes poderia ser menor se houvesse punição mais severa aos infratores. Ele entra numa delegacia, ele paga uma fiança e depois ele vai pagar a cesta básica. Ele acaba não sendo punido. Então isso vai gerando uma sensação de impunidade. Olha, realmente, se você aumenta a punição, o condutor ele vai ter medo de cometer esse crime. Isso já acontece com a lei seca. Você vê que hoje, por ser uma multa num valor muito maior do que multas mais comuns, as pessoas já se previnem mais, já não bebem tanto no trânsito. Então, eu acho que, às vezes, pode ser uma solução simples, você lida com um pouco do medo dessa punição quando ela é maior, Rayane. E é preciso lembrar que acidentes de trânsito e suas sequelas, eles acabam se tornando um problema de saúde pública, né? Porque você tem pessoas sequeladas, pessoas que passam muito tempo, muitas vezes, fora do seu ambiente de trabalho, deixam de contribuir. E aí, se você colocar isso como uma pessoa que provê a família inteira, há um prejuízo social nessa pessoa que ficou lá acidentada, né? Então tem que ter realmente alguma outra forma de conseguir diminuir essa epidemia quase. Rodrigo, a gente vai para o intervalo agora, né? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o diretor do Som Sem Plugs, Felipe Campos, que vai falar justamente com a gente sobre aquilo que a gente conversou lá no início do programa, investimento em cultura. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto. A gente volta já.
Estamos de volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui nos estúdios da Band Felipe Campos, do projeto Som Sem Plug. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo. Vamos começar apresentando o Som Sem Plugs para quem está em casa. Fala um pouco sobre o projeto, como é que ele começou, o que é exatamente o Som Sem Plugs? O Som Sem Plugs ele é uma plataforma digital que visa a divulgação dos artistas potiguares, dos músicos. A gente une todo um aparato técnico da parte audiovisual com a música. A gente chama os melhores profissionais do audiovisual potiguar para estar trabalhando com as melhores vozes. A gente faz os clipes. E quantos artistas já passaram pelo Som Sem Plug? Vocês têm essa ideia? Cerca de 100 artistas já passaram pelo Som Sem Plug. Em quanto tempo? Já, a gente está com 7 anos agora. 7 anos, e assim, como temporada mesmo que a gente vem fazendo, são 4. São 4 anos trabalhando com a Cosern e agora a gente vai estar trabalhando com a Oi também. Então, vem muita novidade por aí nessa temporada. Através da lei de incentivo. Isso, tudo via lei de incentivo, a lei estadual Câmara Cascudo. E aí, para quem está em casa entender bem direitinho, essa plataforma digital você acessa e lá você encontra artistas locais com conteúdo bacana de áudio, de vídeo, produção de clipe, é isso mesmo? Isso, exatamente. A gente entra em contato com os artistas potiguares e escolhe algumas locações interessantes, né? Que tem a ver com a história do artista, que tem uma representatividade também, né? Para o estado, no caso também para Natal apenas, às vezes. E a gente define essa locação a partir da música dele. Por exemplo, agora a gente gravou o Samba Batuque de um Povo, que é na Quinta Que Te Quero Samba. Era, né? Infelizmente esse projeto até está passando por uma suspensão lá no... Eu torço para que dê certo, porque é muito bonita a iniciativa deles, é genuína, é popular, né? Então a gente gravou lá com eles. Antes deles a gente tinha gravado com o pessoal do grupo Boi Calemba Pintadinho, em São Gonçalo do Amarante, lá nos Mártires lá, né? No Santuário dos Mártires. Lá em São Gonçalo. Antes teve Kogu, que foi na Chapada Diamantina. E o primeiro dessa temporada foi Plutão Já Foi Planeta, a gente gravou com eles na Serra de São Bento. Então, cada artista tem uma especialidade, assim, né? A gente trata de forma bem especial cada um deles, para sair os melhores projetos. Como é que vocês escolhem essas locações, por exemplo? Porque o Plutão Já Foi Planeta foi em Serra de São Bento. Como é que vocês interligam esses lugares? A gente trabalha muito com referência, né? Então, assim, quando a gente começa a escutar a música, então a gente começa a estudar a música do artista, a gente começa a buscar referência de como a gente está pensando em fazer o clipe. Então, isso já nos dá um certo caminho, né? De onde a gente vai ter que escolher. O Serra de São Bento, no caso, é porque era uma música muito bonita, muito solta, e Serra de São Bento é lindo, né, pessoal? A casa é uma música boa, com uma locação bacana. E se for nesse período agora, que tá bem frio lá, aí é que é bom mesmo. Deve estar melhor ainda. Cada temporada vocês conseguem fazer quantos artistas, mais ou menos, Felipe? Depende da temporada, porque isso é fruto da quantidade de patrocínio que a gente tem, realmente. Porque cada produção dessa é bem dispendiosa. São produções que... O pessoal que estiver em casa que conseguia dar um corridinho e acessar, quem já conhece sabe, eu conheço um pouquinho dos clipes, é que é uma produção de altíssima qualidade. Então, isso tudo envolve equipamento, profissionais. Tudo. Os melhores profissionais alguns dos melhores profissionais audiovisuais daqui do estado estão trabalhando com a gente. E aí, depois de pronto esses clipes, como é que vocês lançam? Sim, a gente tem um trabalho também de assessoria de imprensa e de mídias sociais especializado para o projeto Som Sem Plugs. Então, a gente faz um desenvolvimento completo para o artista. Além da parte de videoclipe, a gente também faz a parte de fotografia, a gente escreve matérias sobre eles, tem uma entrevista, então a gente produz o material completo para que ele possa estar desenvolvendo seu trabalho, estar divulgando seu trabalho de uma forma profissional, não é isso? Aí eu respondi a pergunta? Sim. E aí, fala um pouquinho sobre a entrega, né, desse material. Hoje, por exemplo, quem está em casa, se interessou... Todo mundo vai lá no Google e põe lá, Som Sem Plugs. Mas tem um site, vocês trabalham com que tipo de plataforma? O YouTube, por exemplo, a gente pode já acompanhar lá o canal, se inscreve para ver cada vez que sai um vídeo novo? Sim, @Som Sem Plugs em todas as plataformas você vai encontrar o projeto. A gente trabalha bastante no Facebook também, no Instagram e YouTube, principalmente por causa dos vídeos, que são a melhor plataforma para estar divulgando os vídeos. E os artistas necessariamente tem que ser do Rio Grande do Norte? Sim, é uma proposta do projeto. Tem muito artista muito bom aqui no Rio Grande do Norte, muita música muito bem feita. São pessoas que merecem estar tendo esse tipo de trabalho, esse tipo de divulgação. Então a gente opta sempre por estar fazendo a música autoral e potiguar. Ô Felipe, você falou que vocês contaram com o apoio da Cosern, né? A gente viu inclusive matéria no programa hoje falando sobre as leis de incentivo, vem outros patrocinadores, né? Outras grandes empresas.
Mas para vocês que produzem, que estão ali acompanhando o artista, que tem dificuldade para bancar esse material, o recurso ainda é pouco ou já melhorou bastante? Assim, todo ano é uma luta, né? Todo ano é uma surpresa para a gente conseguir estar dando continuidade. Mas o Som Sem Plugs vem adquirindo sempre bons patrocinadores. A gente trabalha muito para que isso ocorra, para que a gente possa dar continuidade ao projeto. São 4 anos já com a Cosern, também já trabalhamos com Petrobras. E satisfatoriamente a gente recebeu a notícia agora que vamos trabalhar nessa temporada também com a Oi. Então a Cosern e a Oi Futuro vão estar patrocinando o Som Sem Plugs. E como é o feedback dos artistas pós o lançamento do clipe, como é que eles recebem esse feedback do que deu certo, do que foi bom, do que mudou na carreira, às vezes, de muitos deles? Sim, é bem interessante, porque assim, a gente já viu várias vezes artistas indo tocar em festivais, depois de participarem do Som Sem Plugs, aparecendo realmente para a mídia. Geralmente a música que a gente faz do clipe se torna um hit do artista, entendeu? Então é bem legal ver esse resultado com eles. E com relação ao trabalho, você imagina, para produzir um videoclipe é bem dispendioso. Você vai, por exemplo, se ele vai se inscrever num festival ou alguma coisa, e você tem um videoclipe profissional para estar apresentando para quem vai escolher, já é uma outra realidade para o artista. Chega com outro portfólio, visto com outros olhos. Exatamente. E vocês fazem algum... Eu dei uma pesquisada um pouco, né? Claro, vindo para cá. Vocês têm um cuidado de preservar o som, né? Quer dizer, vocês não alteram aquilo ali que o artista grava, né? Não. Tem essa questão de você saber que você está realmente escutando aquilo que o cara consegue fazer depois sozinho. Sim. A gente grava ao vivo. É uma das peculiaridades do Som Sem Plugs. O som a gente grava ao vivo. Na hora também. É um clipe e gravação de áudio. Só vai quem consegue mesmo. Vai ter ninguém ali. Tem que se garantir, né? Tem que se garantir. E existe plateia? Existe algum formato com plateia nas gravações ou não? Só é mesmo com os artistas? Geralmente a gente faz com os artistas. É uma equipe grande também, 8 pessoas, mais a banda também, tudo dá umas 15 pessoas mais ou menos num set. Agora a gente está fazendo esses outros vídeos de uma forma um pouco diferenciada. O do samba que a gente fez, por exemplo, estava lotadíssimo. E a gente gravando lá no meio do pessoal, porque era o espírito do samba, né? Então, assim, cada vídeo tem uma particularidade. A gente falou do Plantão Já Foi Planeta, que foi o primeiro dessa temporada. A Quinta Que Te Quero Samba também é um projeto bem famoso, mas você citou outros também, né, Felipe? Sim. Que não são tão conhecidos. Como é que é descobrir essas pérolas aí do Rio Grande do Norte? Sim. A gente já está bastante tempo pesquisando, assim, né? A gente já conhece muita gente e muita gente se indica, né? A gente está sempre atento. E uma coisa bem legal também que vai voltar é o edital que a gente faz. A gente faz o edital Música e Energia e a gente recebe inscrições de vários lugares do estado. Isso torna a gente assim, mais conhecedor da música autoral que está sendo produzida no estado. E você falou, muita gente se indica. Então, aquele artista que está aqui nos assistindo, que acha que se enquadra dentro do projeto, como é que ele faz para mandar o material de repente ou para se indicar, como você falou? Sim, exatamente? Sim. Tem que ficar atento às redes sociais, ainda mais agora que a gente vai ter novidades, principalmente no que toca ao edital. O edital é muito democrático, é muito interessante, muita gente fica assistindo, acompanhando. E para tentar ganhar o seu clipe, tentar ganhar suas fotos e poder estar aparecendo entre os artistas. Existe algum custo para esses artistas ou não? Nenhum. Quanto tempo produzindo cada artista desse para sair com tudo isso? Entrevista, clipe, foto? Geralmente a gente passa um dia, mais ou menos. Agora, às vezes a gente tem que respeitar o que acontece. O samba, por exemplo, a gente gravou enquanto estava acontecendo. Aí foram algumas horas, mas deu certo. O que você tiraria de mais diferente que vocês já fizeram em todos esses anos de Som Sem Plugs? Assim, que você fala que, olha, isso aqui realmente foi uma revelação pra gente, uma surpresa. Sim. Você diz com relação assim, aos artistas, isso, o resultado final que de repente surpreende, né? Sim. Uma muito interessante que eu conheci foi uma banda de Mossoró chamada Ciapó, que eles passaram pelo edital. E eram pessoas novas e tudo, e tinham músicas belíssimas. Então foi uma ótima surpresa conhecê-los. A gente foi até lá gravar com eles. E em termos assim, de surpresa, assim, de resultado, tudo, teve uma gravação que a gente fez com o Pedrinho Mendes, que foi no meio da feira. No meião mesmo, assim, na feira, o pessoal passando e tudo. E a gente topou o desafio e ficou legal pra cá. E já teve algum que surpreendeu negativamente, que assim, vocês achavam que ia ser massa e quando viu o resultado não agradou? E não precisa dizer quem foi, né? Mas já chegou a ter isso? E aí, o que vocês fizeram? A orientação acaba sendo como uma consultoria também, né? Sim, assim, de vocês que têm experiência no áudio. Sim,
Tem gente que se destaca mais, realmente, tem gente que se destaca mais. Mas o que eu acho mais interessante realmente é a pessoa se mobilizar em prol da divulgação. Acho que alguns, assim, ainda podem divulgar mais o material que estão recebendo. Acho que mais nesse caso... Tem gente que produz de qualidade, mas que não consegue ter oportunidade, né, de alcançar o público. Exato, exatamente. Tem que estar sempre batendo na tecla da divulgação do seu trabalho. Tem que ter música autoral, só para terminar. Tem que ter música autoral, você falou ali, né? Tem gente que tem produção que ninguém conhece. Tem que ter música autoral para participar do Som Tem que ter música autoral. E só entra a música autoral. Só entra a música autoral. Ok, que bom. Felipe Campos, obrigado pela sua entrevista. Obrigado a vocês. Muito bom que o nosso público também conheça esse projeto e quando tiver novidades, nos traga aqui. Muito obrigado. Só seguir o Som Sem Plugs, que está lá as novidades. Prazer. É isso, né, Rodrigo? Exatamente. Mais um dia aqui começando a semana. Iniciando a semana, mas amanhã a gente está aqui para o estado de Alagoas, para o Rio Grande do Norte, às 7 da manhã, aqui no nosso Banda Entrevista, Raiane. Até mais.